A paz de Deus para todos vocês, boa noite, que Deus abençoe a nossa vida, né? A vida de cada um de nós, né? E nesse dia, né, de hoje, Deus ele tocou aqui no meu coração para me contar aqui, né, uma obra que Deus fez em 2005 para 2006, né? Esse ano, irmãos, como eu tinha falado, 2003 foi a primeira vez que eu vim aqui para a Espanha, né? E aí, quando foi, eu ia, ficava um tempo, eu trabalhava aqui, depois eu juntava dinheiro, ia para o Brasil, né? Até então tinha minha mãe viva, e, e como que fala? Daí chegou um tempo, né? Que eu decidi assim, tava lá no Brasil, eu falei, eu vou lá para Espanha, né? Porque minha irmã estava aqui no, na Espanha e ela morava na época em Almeria. E ela tinha conseguido, ó, para os irmãos poder entender, quando eu vim para cá em 2003, em 2004, a minha irmã conseguiu os documentos daqui, né? Deixa eu colocar aqui direitinho o celular. Ai, tô sem meu tripé, aí fica difícil. Espera aí um momento. Ai, tô aqui no quarto dos meus filhos porque lá tá um barulho, então eu vim aqui que tá mais tranquilo. Então, aí a minha irmã conseguiu os documentos daqui, sabe? E quando eu fui tentar, eu não consegui, né? Mas Deus já sabe de todas as coisas. Eu não servia a Deus nessa época, nada. Então, aí, o que que aconteceu? Minha irmã conseguiu os documentos daqui, e porque uma espanhola ajudou ela, não sei como que foi, e tipo assim, deu um trabalho para ela, registrou tudo ela certinho, e quando essa mesma pessoa foi fazer para mim, eu não deu denegado, né? Não recusou os meus documentos, mas Deus, ele sabe de todas as coisas, presta atenção. Aí minha irmã ficou aqui, né? Claro que ela tinha os documentos, eu não. Daí eu fui embora pro Brasil. E, e aí o que aconteceu, né? Que chegou um tempo, eu falei assim, que eu tava lá no Brasil, eu falei assim, eu vou pra Espanha, né? Minha mãe viva ainda. Até então eu não tinha dinheiro nessa, assim, né? Eu não tinha dinheiro, porque eu já tinha comprado apartamento e tava pagando, acho que era acho não, um ano de prestação de apartamento. Aí eu não tinha dinheiro, né? Aí, porque daí depois eu mobilei tudo, aí não tinha dinheiro para vir. Daí minha mãe, eu lembro na época que ela fez até um empréstimo para mim vir. E eu pedi para ela, faz um empréstimo para mim poder ir para a Espanha, né? Assim, quando eu chegar, eu vou pagando e pago certinho. Beleza, mas Deus, ele é aquele. Por isso que eu falo, né? Por isso que a gente já, como a gente tem experiência, né? Isso porque eu nem servia a Deus, mas como a gente já tem, assim, as experiências, a gente vai falando a nossa experiência. Como fala, nenhuma experiência é igual à outra, né? Mas eu vou contar a minha, mas Deus sabe de todas as coisas. E, e chegou o tempo, e lá no Brasil, minha mãe fez aí esse empréstimo, aí comprei minha passagem, tava mais barato vindo pela França, aí comprei. E, e quando eu cheguei na França, porque antigamente e hoje era muito difícil. Todo mundo falava assim: não vem por Madrid, porque Madrid é muito difícil, Madrid deporta, Madrid colocava tipo assim um monstro na imigração de Madrid, né? Aí sempre era assim, quando a gente chegava no avião, a gente já pedia assim para Deus permitir que a gente entrasse, né, no país, e quando a gente entrava, a primeira coisa que fazia era glória a Deus, agradecer a Deus. Mas nesse dia foi diferente, irmãos. Foi diferente. Aí, quando eu fui, quando chegou o dia da viagem, eu lembro até hoje, viajamos, viajei. Aí, quando eu cheguei em, em França, né? Quando eu cheguei na França, e aí, quando chegou a minha vez da imigração,
o homem lá, né, já é difícil você entender aí o homem em inglês, não, em francês, aí é difícil, né? Aí o homem perguntando lá, ele não falava português, e, e aí ele perguntou alguma coisa em espanhol, eu tava falando que eu falava espanhol, né? Aí ele falou, ele conseguiu falar espanhol, falou espanhol comigo e perguntou lá se eu tinha carta de habitação, se eu tinha isso, se eu tinha aquilo. Aí eu falei que não. Aí, irmãos, tive que passar por uma parte difícil. Acredita? Eu fui presa, né? Às vezes a gente não quer contar vamos se dizer, o que a gente passa, muita gente só conta o bonito, mas não conta o feio, né? Então eu vou contar a parte que eu passei, fiquei presa lá na França, fiquei parecendo que eu tinha roubado ou matado, fica enjaulada, fica tipo assim, numa cela, fica lá numa cela, imagina um monte de imigrantes de vários países. Aí eles te dão um cartão. Bom, nessa época eles te davam uma tarreta, né, um cartão de telefone para você ligar. Então você podia fazer uma ligação para quem você quisesse, né? Aí eu fiquei, a gente que eu falo muita gente, eu fiquei esperando o próximo voo para o Brasil. Nossa, que tristeza que deu, né? Fiquei muito triste porque eu não podia entrar, mas Deus, ele sabia de todas as coisas. Aí eu não entrei, aí fiquei com aquela dívida com a minha mãe, né? Aí eu voltei pro Brasil, né? E aí não consegui trabalho lá no Brasil. E a minha mãe que ia pagando o empréstimo que ela fez, né? Mas como pode, né? A mãe faz tudo pelos filhos, filho quase não faz nada pelas mães, né? Tem filho que não faz nada pelas mães. Mas bom, essa parte aí, Deus sabe de todas as coisas. E aí chegou essa vez que aí eu não consegui, fiquei presa, eu liguei, eu lembro que eu liguei para, acho que foi para minha mãe, sabe? Eu peguei o telefone, liguei para minha mãe, que tinha lá como orelhão, liguei, falei assim: "Ah, eu não consegui entrar não, né? Tô voltando pro Brasil". Daí, claro, ela ficou triste também. Aí, beleza. Mas a minha irmã, ela tinha o documento, ela já morava aqui. E ela tinha trazido o filho dela, trouxe o filho dela e morava aqui. E a irmão, aconteceu um reboliço tão grande aqui na vida da minha irmã que ela começou a ficar em depressão. Ela, ela não comia, ela não trabalhava, ela só ficava deitada, ela ficou em depressão, ela ficou assim, um palito, irmão. Ela ficou bem magra, sabe? Bem magra mesmo, acabada. Imagine minha mãe lá no Brasil preocupada com ela e ela sozinha aqui no país, vamos se dizer, sozinha, né? Praticamente sozinha aqui no país e, e minha mãe lá preocupada com ela e o aluguel tudo atrasado, precisando cuidar do filho dela, que era pequeno, né? Acho que tinha 8 anos na época, e ela sem conseguir trabalhar e para sustentar a casa, né? Que ela morava ela e o filho dela. E aí, irmão, foi a hora que Deus, imagine se eu tivesse vindo, se eu tivesse vindo naquela época, espera aí, meu amor, se eu tivesse vindo na época que eu cheguei por Paris, se eu tivesse entrado, eu poderia estar na mesma situação que ela, as duas em depressão, as duas tristes, as duas não conseguindo reagir, não pagar aluguel. Imagina, mas Deus, ele cria caminhos que a gente pensa que é para mal e é para bem, né? Quando a gente fala assim, nossa, não sei o que a gente vai reclamar pensando que é mal, não é nada mal, é para bem. Aí foi o tempo que... Opa! Que isso? Aí foi o tempo... Vai lá com o pai, filhão. Vai lá com o pai, pega aqui, pai. Nossa, gente. Aí não quer sair, é um grude com a mãe. Aí foi o tempo que a minha mãe também foi lá e falou, vai lá. Minha mãe tinha um carro na época, né? E ela falou, ela vendeu, porque aí já
já não tinha dinheiro, a gente não tinha dinheiro para vir, né? Porque é um gasto, é um gasto, né? Porque a moeda é 5 vezes mais que no Brasil. E quando você compra o euro, aí já fica menos ainda, né? Porque para comprar é mais. Aí você perde mais ainda o dinheiro que você tem em reais. Então, aí minha mãe vendeu o carro que ela tinha e e aí pegou o dinheiro, né, e falou assim, Fabiana, vai lá, tipo, ajudar sua irmã, né? Aí foi que ela vendeu o carro dela, pegou, aí eu comprei a passagem e vi, irmãos, por Madrid, onde que todo mundo falava que era, vamos se dizer que não passava, não passava, e eu vim por Madrid, falei, vamos lá, né? Mas Deus, ele sabe de todas as coisas que quando chegou em Madrid, eu passei, né? Eu entrei na Espanha e aí aí eu fui de ônibus, né, até Almeria, e aí de Almeria, porque Almeria é muito longe. Almeria de Madrid até Almeria é muito longe. E aí o ônibus fazia uma parada praticamente na metade do caminho, né? Mas demorava para parar. Aí quando chegou na metade do caminho, eu liguei para minha irmã e falei: graças a Deus eu entrei, fiquei toda contente porque eu tinha entrado, né? Tinha já tá dentro do país. E aí quando eu cheguei, né, tinha levado um dinheiro que a minha mãe tinha dado para mim, né, para me trocar, que eu troquei por euro. E aí foi que foi, meu amor. Aí foi que quando eu cheguei na casa da minha irmã, eu falei: "Não, vamos se animar, vamos se animar. Não, não vai ficar mais triste não, tem que pagar aluguel, tem que fazer isso, aqui tem o dinheiro que a minha mãe deu". Aí a gente já colocou, tipo, o aluguel já em dia, né? E aí foi que ela foi se animando, se alegrando e voltou a trabalhar e conseguiu se levantar de novo, né? Mas imagine, irmãos, às vezes Deus ele vai trabalhando no mínimos detalhes, às vezes a gente pensa que Deus não está fazendo nada, ele está trabalhando sim. Porque imagina se eu tivesse vindo com ela, tinha caído na depressão com ela sem pagar, quem ia vir? Entendeu? Quem ia vir de lá do Brasil para socorrer nós duas? Então ninguém, imagina. Então, tipo assim, eu pensava que era mal que eu não tinha conseguido entrar na Espanha, né? Por França, não tinha conseguido entrar, mas ali era Deus trabalhando tudo certinho, falando assim, Fabiana, você não vai entrar, porque vai acontecer tal coisa e você que vai ter que vir fazer essa parte. Irmão, olha o cuidado de Deus com a nossa vida, sabe? Quando eu lembro assim, até choro, sabe? Porque Deus é tão maravilhoso, que ele tudo no mínimo detalhes, né? Porque a gente pensa que é para mal, mas é Deus livrando nós, né? Deus livrando nós. Por isso que eu falo tudo é na direção de Deus. Isso porque eu nem servia a Deus, nem eu, minha irmã ainda não serve, mas ainda nem servia a Deus. E Deus ainda tinha aquele cuidado tão assim, porque ele sabia que na hora certa eu ia entrar para fazer o quê? Para socorrer, né? A minha irmã que estava aqui quase morrendo, quase se ela ficasse desse jeito na depressão, sabe? Não tinha ninguém assim para ajudar ela. O que foi, filho? Não, a bolinha não. E aí não tinha ninguém para ajudar ela. Tipo assim, você tá num país estranho, né? Que não é o seu, aí você não tem ninguém para te ajudar, sabe? Não tem ninguém e aí fica, é complicado mesmo. E Deus, ele é tão maravilhoso porque, sabe, quando eu lembro isso, eu falo assim, Senhor, o Senhor é perfeito mesmo, né? Daí no tempo certo, irmão, ó, como passou o tempo de 2004 que eu não consegui os documentos, aí eu não queria nem vir mais, porque, claro, eu sei o que a gente passou por aqui e eu sei muito bem, então falei assim, eu prefiro ficar no Brasil, né? Porque eu gosto do Brasil. E, e aí chegou o tempo que Deus me trouxe aqui de novo e me deu os documentos, né? Agora, tipo assim, quando eu fui pro Brasil e quando eu entrei pela imigração ainda no mesmo país que eu fui deportada,
Viu? Quando eu fui deportada, eu entrei no mesmo país. Aí eu lembrei. Aí Deus, olha, Deus é tão maravilhoso. Oh Deus, santo tu és. Aleluia. Deus é tão maravilhoso, gente, porque quando eu fui pro Brasil, o ano retrasado, eu fui, meu marido fez uma escala louca aqui, sabe? Que eu nunca tinha feito desse jeito. Ele comprou aqui, nós saímos de Barcelona, fomos para Itália, Milão, Brasil. Nossa, uma viagem, Deus me livre, não desejo isso para ninguém, uma viagem horrível, tipo assim, muito tempo. E na volta, nós, Brasil, França, Barcelona. E, e aí, quando chegou na imigração francesa, sabe, vem tudo aquela coisa na minha mente, sabe? Eu falei assim, olha agora, sabe? Era uma sensação assim de vencer, uma sensação assim, agora eu tenho o documento daqui, tipo assim, sabe? Você dá assim com maior alegria, sabe? Agora ninguém vai mais me deportar, sabe? É uma sensação gratificante, mas tudo isso porque Deus, quando não era o tempo de eu ter os documentos em 2004. Não era o tempo, era o tempo de eu ter os documentos daqui agora. Então, Deus, ele sabe de todas as coisas, sabe? Não adianta a gente querer correr com as coisas e ainda não é tempo de Deus. Espera aí, meu amorzinho. Olha aí, vidinho. Tá bom? E às vezes o tempo de Deus, ele é perfeito. Ele é perfeito. Então, não adianta a gente querer correr, porque Deus ele chega na hora certa, né? Deus ele chega na hora certa. Então é a mesma coisa, ó, e eu falo de coração, assim, não adianta, que nem tá escrito, né? Jesus falou assim, não ajunta tesouros aqui na terra, né? Então o que a gente tem que fazer? Nós devemos, sabe? Eu fico vendo aqui uns vídeos aqui na internet, né? Agora que eu tô buscando mais a Deus, querendo ter mais esse conhecimento, assim, sabe, da Bíblia, de Deus, sabe, irmão? Sabe, assim, eu vejo cada vídeo que, sabe, você fica triste, sabe? É tantos vídeos, eu não sei se os irmãos é assim, se as pessoas assim, porque são tantos vídeos que promete coisas, sabe? Em 3 dias Deus vai te abençoar. Arruma a mala que Deus vai te fazer a viagem, não sei o quê. Gente, sabe assim, não tem um vídeo que fala sobre a salvação da alma, sabe? Como que fala? É só prometendo bem materiais, sabe? E prometendo coisas aqui na terra. Gente, dá pra ver que não é Deus, sabe? Assim, você vê assim, que tá feio, então a gente tem que vigiar. Falou que o inimigo ia. Como que fala? Maria, me desconcentra aqui. Que ia enganar até os escolhidos. E sabe, é verdade. É verdade. Não adianta a gente querer correr, sabe? Quando fala assim, o Senhor mandou falar que vai te abençoar, não sei o quê. Gente, a gente tem que ver se a gente tá preparado para ser abençoada, porque não adianta a gente estar na bagunça, na coisa errada, sem preparação, olha, sem preparação para receber a bênção. Deus não abençoa assim, não, gente. Deus não abençoa, sabe assim, as pessoas estão sendo enganadas porque quer, sabe? E é triste porque pessoas que usam a internet para quê? Para querer ganhar dinheiro. Porque para ficar mentindo pros outros, para ficar enganando as pessoas, gente, o negócio tá feio, sabe? Para querer ter mais seguidores, sabe? Precisar ficar mentindo, Deus não se agrada disso não. A gente tem que ser luz, né? Temos que ser luz, não trevas, não só por causa de dinheiro, sabe? Assim, vender a alma. Isso daí você tá vendendo a alma, né?
causa de bens materiais aqui na terra nós não vamos levar nada, nós estamos de passagem. E o que tiver que ser seu, o que tiver que ser meu, vai vir no tempo certo. Não é verdade? Nós não, que nem eu estou contando para os irmãos, o documento daqui veio no tempo que Deus quis que eu tivesse, não no meu tempo, né? Porque, por isso que eu falo, e eu nem servia a Deus nessa época. Eu me batizei em 2007, então 2004, 2005 eu ainda nem ia para a igreja. Ia de vez em quando para a igreja, quando eu chegava no Brasil eu ia, sempre eu ia congregar. Mas não era batizada não. Mas no tempo certo, determinado. Agora tem vídeos, sabe? Eu fico triste porque não fala sobre a salvação. Deus não tá ó, Deus, ele não se importa, tipo assim, que eu quero dizer, ele tá mais preocupado com a nossa salvação do que com bem materiais aqui na terra. Não ajuntei tesouros aqui na terra. Deus, ele tá mais preocupado com a nossa salvação. Então, se fosse vídeo ensinando a gente como fazer... Não, quando eu ia na igreja, o que eu gostava de ouvir era palavra de ensinamento, sabe? Porque é isso que vai levar a gente para o céu. É isso, sabe? Não é palavra de benção. Não é palavra que eu vou te abençoar, que eu vou te exaltar, que não sei o que, sabe? No tempo certo tudo acontece. Buscar primeiro o reino de Deus e a demais coisas, ele acrescenta na nossa vida. Então, nós não devemos ficar correndo atrás dos tesouros aqui na terra. Irmãos, eu nem imaginava, sabe assim? Por isso que fala. Eu vou dar, como disse, um conselho, sabe? Quem quiser escutar, que escuta. Quem não quiser, pois que não escuta. Irmãos, eu não ligo para bens materiais. Tudo bem que a gente, vamos se dizer assim, a gente quer viver numa casa legal, a gente quer ter um carro legal, isso bem, mas isso não tá no meu coração, entendeu? Não tá no meu coração, o que tá no meu coração é salvação, é Deus. Então é Deus, ele conhece de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas, ele conhece o nosso coração. Não adianta a gente querer se enganar e querer falar assim, eu não ligo para bem materiais. Então, o que ele quer é salvar nossa alma. A partir do momento, pode prestar atenção, todos aqueles que Deus abençoou na Bíblia, eles eram mais pro lado do que? Espiritual. Depois que Deus começou a abençoar, né? Depois que Deus começou a abençoar. Não era nada, primeiro benção, depois o espiritual. Então, nós devemos primeiro buscar o reino de Deus. E se Deus vê que o nosso coração está nas coisas dessa terra, sinceramente, ele não vai dar. Você acha por que uns têm e outros não têm? Por quê? Aí faz essa pergunta, por que um tem, um é abençoado e outro não é abençoado? Porque o irmão não deve estar com o coração nessas coisas da terra, entendeu? Porque se tivesse coração, Deus não ia perder uma alma por causa de um bem materiais. Então, tem que vigiar e tem que prestar atenção tudo nisso, sabe? São pequenas coisinhas assim que a gente tem que vigiar, que nós devemos vigiar, né? Deus sabe de todas as coisas. Um exemplo assim, eu vou entrar aqui, fazer um vídeo na internet, falar das coisas de Deus para ganhar seguidores, para ganhar... aí eu vou falar que Deus vai abençoar. Gente, nem quero... Eu nem quero que Deus me livre brincar com as coisas de Deus, porque tem um preço. Eu não vou vender minha alma por causa de dinheiro, né? Por causa de seguidores, por causa de dinheiro, não vou vender, não. Deus me livre mesmo. Que vem aqui, se eu tiver aqui 700, 800 pessoas aqui no meu canal, glória a Deus, sabe? Que possa abrir o coração, que as mensagens que Deus me dá, assim, de passar... que vocês consigam abrir a mente, abrir os olhos, né? E ver as coisas certinho, porque é isso, no tempo certo tudo acontece. Então, como eu estava falando assim, o meu coração não tá nos bens materiais, porque Deus, vamos se dizer, me abençoou. Eu não tinha, não vim com uma malinha, irmãos. Uma malinha, e agora praticamente não, né? Eu tô casada, então aqui é meu. Entendeu? Tenho 2 filhos, então Deus me deu um apartamento aqui na Espanha, sabe? Eu nem imaginava isso, sabe? Nem imaginava o que Deus
tinha preparado para mim aqui, quando Deus falou Espanha, porque ele eu nem tinha imaginado, sabe? E nem passou pela minha cabeça. Por isso que falo, que não passa pela sua cabeça, não desceu no coração. Então, é isso mesmo. Nem imaginei que Deus tinha planejado para mim. Agora sim, Deus tem me abençoado, graças a Deus, né? Porque Ele sabe de todas as coisas que o meu desejo mesmo é servir a Ele com puro sincero coração e também tentar falar para vocês, abre o olho, ver coisas que realmente faz sentido, sabe? Se vocês querem a salvação, se vocês buscam sinceramente Jesus, Deus, assim, presta atenção, não é tudo que nós devemos assistir, não é tudo que vem de Deus, né? Não é tudo. Sabe, o mundo está corrompido, não é tudo. É muita gente querendo só dinheiro, dinheiro, e Deus vai te abençoar, Deus vai multiplicar, sabe? Os coach mesmo, que nem o pastor outro dia falou, né? Um pastor que eu vi aí na igreja, no vídeo, e ele falou que tá certo. São muitos coaches que falam o quê? Só a prosperidade, mas não fala o fundamento, tipo assim, mas você tem que servir a Deus, né? Se Davi foi abençoado, mas Davi é o quê? Segundo o coração de Deus, não é? É assim que fala. Bom, tô aprendendo. Mas aí, não é verdade? Não é de qualquer jeito bagunçado. Não, eu só vou na igreja para Deus me abençoar. Deus conhece o coração de todo mundo. Eu só vou fazer essa palestra aqui porque o coach tá falando que faz isso, faz aquilo para ser abençoado. E aí sempre agora tá colocando o quê? A palavra de Deus no meio dessas coisas, gente. A palavra de Deus, Deus ali já mostrava já que tipo assim, ele não se vendia, não vendia no templo de Deus, sabe? E o povo tá usando muito a palavra de Deus para quê? Para fazer dinheiro, né? E nós devemos vigiar, porque tá ficando feio, irmãos, tá ficando feio e vai ficar pior. E vai ter um tempo que nós não vai nem poder correr nem para a direita nem para a esquerda, nós vamos ter que pedir misericórdia para Deus. Não adianta, não vai adiantar correr. Se a gente não se preparar, não vai adiantar correr não, né? Você viu aquele fogo que teve no Havaí? Acho que foi isso, né? No Havaí, que teve gente, casal que morreu dentro do carro e teve gente que pulou dentro do mar, porque não tinha onde correr. Não tinha. Então não adianta, irmãos. Não adianta correr da prova, não adianta correr para um lado, para o outro. Não, nós temos que ter confiança no Senhor Jesus, né? Não adianta. E presta atenção, eu sempre falo, presta atenção os vídeos que vê, esses vídeos que não edifica nada, sabe? Porque é muito triste você ver que Deus vai fazer, parece que Deus é papagaio na boca dos outros, que Deus vai fazer, Deus vai abençoar, Deus abençoa. Sabe, nem palavra de benção, eu falo assim, meu Deus do céu, tem misericórdia, porque Deus, quando ele fala uma vez só, entendeu? Ele fala uma vez só, tipo assim, eu vou te abençoar, e se você crer, e se você não crer, né? Aí por isso que uns vivem e outros não, porque creu. Então, é isso aí, né? Ó, o vídeo vai ficar muito longo, né? Que os irmãos perdoem eu. Mas é isso, né? Deixa pra próxima que eu conto mais coisa, tá? Deus abençoe.